Oi, minha gente, aqui é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação do seu rádio, tablet, computador ou celular. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui no Grupo Folha. Temos aqui a seção de comentários do canal da Folha aberta para você interagir conosco e o Zap da redação para sugestões de matérias ou de entrevistas, críticas, reclamações, 999715300. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, estou dia 17 de janeiro de 2025, episódio de número 414 do nosso podcast de notícias. Algumas notícias aqui para a gente poder começar. Vamos resumir aqui o que a gente vai tratar hoje. Por exemplo, acidente de trânsito em Bonfim deixa jovem em estado grave. Motorista perde controle e tem carro lançado para fora da pista. Adolescente suspeito de participar de roubo à idosa é apreendido no Vila Jardim. Testes de importação de energia da Venezuela para Roraima são concluídos. Vamos falar também sobre o preço da gasolina no estado que se mantém estável no início de janeiro. E ainda a ação da DPU e do MPF na Justiça para poder garantir acolhimento a 300 imigrantes indígenas venezuelanos que foram desabrigados, foram retirados pela Operação Acolhida de um abrigo que tinha risco de desabamento lá em Pacaraima. Então fiquem ligados, a gente vai tratar aqui muito desses temas. Então, quero chamar aqui a Marília Mesquita para papear um pouco conosco. Sextou, né, Marília? Sextou, Lucas Luquezzi, graças a Deus, mais uma semana aí concluída. Pois é, Marília, agora o sextou já tem aqui, já recebemos aqui algumas notícias de acidentes de trânsito, né, que não ocorreram exatamente hoje, né, mas que as informações chegaram para a gente hoje sobre acidentes de trânsito ocorridos em Bonfim. O primeiro deles deixou um jovem em estado grave, né? Queria que você falasse para a gente sobre isso. Isso mesmo, Lucas. Esse acidente ele aconteceu na Avenida Tuxaua de Farias, no bairro Cidade Nova, no município de Bonfim, na tarde dessa quinta-feira, dia 16, e esse acidente ele envolveu um veículo Classic que era conduzido por um homem de 28 anos e uma bicicleta motorizada que era dirigida por um jovem de 23 anos. Testemunhas relataram para a Polícia Militar o seguinte, que o condutor da bicicleta motorizada avançou a preferencial colidindo com o automóvel que seguia no sentido centro-bairro. A vítima da bicicleta foi atendida pela equipe do SAMU, que identificou um traumatismo crânioencefálico grave, fratura exposta no membro inferior direito. E o motorista, ele colaborou com as autoridades e, no entanto, o exame do bafômetro não foi realizado. O veículo Classic não apresentava restrições administrativas e foi liberado para uma das testemunhas após o atendimento inicial. Aconteceu também um outro acidente em que o motorista perdeu o controle e teve o carro lançado para fora da pista. Aconteceu em Bonfim também, né, Marília? Isso, Bonfim tá reimoso, né? Dessa vez, esse acidente foi no quilômetro 94 da BR-401, na zona rural de Bonfim, e também aconteceu na tarde dessa quinta-feira. Essa colisão, ela envolveu dois veículos, uma Montana, que era conduzida por um idoso de 75 anos, e um outro veículo cujo motorista não foi identificado, que seguia no mesmo sentido da rodovia. E aí, de acordo com relatos, o acidente ele ocorreu quando o veículo Amarok realizou ultrapassagens pelo acostamento, realizando manobras perigosas. A imprudência resultou em uma colisão que fez a Montana sair da pista, atingindo a vegetação e elevações na margem da rodovia. Esse idoso, Lucas, ele sofreu uma pequena escoriação no antebraço esquerdo e relatou que não conseguiu evitar o acidente devido à proximidade com outro veículo. Sim. E os danos materiais registrados na Montana incluem aí o para-brisas trincado, capô e para-choque dianteiro danificados, além de outros componentes aí afetados. A dinâmica dos fatos foi confirmada por uma testemunha que estava no local no momento do ocorrido. A Polícia Militar realizou buscas na tentativa de localizar o veículo Amarok, mas o motorista não foi encontrado.
e após a verificação dos documentos e das condições da Montana, que não apresentou pendências judiciais, o veículo foi liberado para o proprietário e esse caso segue para a apuração de responsabilidades e procedimentos legais. Pois é, né? É complicado. Parece que é moda aqui, né, Marília? Esse negócio de motorista se envolveu em acidente e foge, né? Isso aí é moda, é uma moda das feias, inclusive. Os caras não querem assumir os seus BOs, né? E para quem não sabe, você fugir sem prestar socorro, isso é crime. Você vai responder isso aí judicialmente. É errado sofrer acidente? De certa forma, não, né? Se você respeitar aí Dependendo da todas as situação. regrinhas e tal, você não sofre acidente. Mas caso venha a acontecer, é importante que você permaneça no local. E aqui era um idoso, então graças a Deus que esse homem, ele não morreu. Mas se fosse um acidente mais grave, aí esse idoso ele poderia ter ido a óbito e iam demorar muito para chegar ao socorro, enfim. Então, não fuja quando você sofrer um acidente, porque você pode se complicar muito. Inclusive, é bom a gente relembrar aqui, Marília, eu lembrando aqui a respeito dessa questão de fuga, até agora, eu acho que já vai fazer próximo de um mês, que o acidente envolvendo uma carreta e um carro ocorrido na BR-174 em Iracema ainda segue sem solução, porque até onde a gente sabe, o motorista da carreta ainda não se apresentou à polícia, a gente não sabe quem é, a polícia não conseguiu identificar quem seria esse suspeito, né? Pelo menos a informação mais atualizada que a gente tem. Enfim, né? Tanto a avó dessa garota como a Ágata, né? Que é a criança de 6 anos, salvo engano, e a avó dela morreram nesse acidente por conta de uma imprudência, e até agora o motorista dessa carreta está impune. É uma tristeza isso, é o repúdio que a gente faz também em relação a isso, e que as autoridades possam realmente não esquecer esse caso que choca a nossa gente, né? E ainda mais tratando de uma criança, né, gente, que tinha todo o futuro pela frente, né, Marília? Que situação. Isso, foi perto das datas comemorativas, Isso, né? Natal, Ano Novo, então já é uma situação triste, mas quando é próximo de uma data comemorativa, que envolve aí família e tudo mais, isso aí tem uma carga emocional ainda maior, então que as autoridades elas não esqueçam desse acidente, continuem em busca desse motorista e que ele se apresente também, né? Coloque a mão na consciência, ajude, né? E se apresente para que ele responda aí por esse crime, porque acidente de trânsito, quando alguém morre ali, enfim, pode ser caracterizado como um crime. Pois é, aproveitamos aí para usar as ondas da Folha FM em todo o estado. Os caminhoneiros ouvem muito a gente e olha, se você que se envolveu nesse acidente, por favor, se entregue à polícia, preste esclarecimentos, né? E que Deus possa fazer doer sua consciência sobre esse assunto aí. Agora, também tem um outro assunto aqui, Marília, para a gente fechar a tua participação. Um adolescente suspeito de participar de um assalto a uma idosa foi apreendido no Vila Jardim, né? Isso mesmo, Lucas. Lembro que a gente falou desse caso aqui no Papo de Redação. Sim. E a polícia aí deu um retorno sobre esse crime, onde um adolescente de 17 anos, suspeito de participação nesse roubo aí que chocou aqui a nossa cidade, ele foi apreendido e os objetos levados nesse assalto, Lucas, também foram recuperados. E essa prisão, ela aconteceu durante uma operação no Vila Jardim, lá no Cidade Satélite, nessa quinta-feira, dia 15. No dia 12, Lucas, desse mês, um outro envolvido nesse assalto, ele também foi preso pela Polícia Civil. Então, você que está nos ouvindo e não lembra desse caso, esse crime ele aconteceu lá no bairro Paraviana, no dia 10, onde 5 criminosos armados invadiram a residência, espancaram a idosa de 68 anos e eles efetuaram um roubo com violência. Então, foi um caso assim que chocou bastante pela violência que esses bandidos criminosos agiram.
E aí, Lucas, esse adolescente, ele estava de posse do celular da idosa, além de joias e outros itens roubados. Para a polícia, ele confessou envolvimento no assalto. Então, ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Infância e Juventude, a DDIJ, e vai responder por esse crime. Além da prisão desse rapaz, Lucas, desse adolescente, nessa operação, a Polícia Civil também ele também prendeu em flagrante um jovem de 18 anos por tráfico e associação para o tráfico de drogas. E além dele, 4 pessoas foram levadas à sede da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes para esclarecimentos, mas foram liberados. Esse jovem de 18 anos, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, né, na quinta-feira. Muito bem, Marília, muito obrigado pela tua participação. Um excelente final de semana para você, que a gente possa vir com boas notícias. Eu sei que é difícil se vir com boas notícias na segunda-feira, mas é o que a gente espera aí. Vamos continuar perseguindo aí essa utopia. Isso mesmo. Tchau, Lucas. Um excelente final de semana para você. Para você que está nos acompanhando também, um ótimo final de semana. Juízo, se comportem. Se não se comportarem, já sabe. Segunda-feira estarão no nosso site, na folhabv.com.br, e também vão sair aqui no Papo de Redação. Valeu, Marília. Tamo junto. E a gente vai continuar nosso podcast para falar sobre energia de Guri. Os testes de importação da energia da Venezuela para cá, para Roraima, foram concluídos, e quem vai falar melhor é a Adriele Lima. Seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso Papo de Redação. Fala pra gente quais são as últimas novidades sobre esses testes. Oi, Lucas. Oi, todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa sexta-feira. Então, a gente recebeu essa informação de que esses testes eram os testes para importação da energia da Venezuela para Roraima. Eles foram concluídos na manhã dessa sexta-feira, às 9 horas. Lembrando que eles iniciaram na segunda-feira, acho que por volta de 8h30, se não estou enganada. E aí, esse é um teste em que é uma transferência apenas de 10 megawatts de energia. É pouca energia, justamente eu estava entendendo ali um pouquinho das informações, que é só um controle de energia. Para caso haja alguma suspensão, uma interrupção de energia, a energia da Venezuela pudesse sustentar aí junto com esses 10 megas. E durante essa semana foram realizados esses testes. E aí os detalhes que a gente tem é de que durante esse período aí de 96 horas, houveram 4 interrupções do fornecimento de energia da Venezuela para Roraima. E essas 4 falhas, elas ocorreram entre os dias 13, né, que foi o primeiro dia, até o dia 16. E no dia 15 foi o único dia que não houve nenhuma falha, né? Esses testes, eles estão sendo realizados aí pela Bolt Energy, né, que foi autorizada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E aí, agora, com esse resultado, né, com esses dados dos testes, eles serão analisados pelo operador do Sistema Elétrico Nacional, né, o ONS. Sim. E aí, dependendo do resultado, né, dessa análise do ONS, eles vão definir sobre um contrato comercial de importação da energia da Venezuela, e aí, definindo positivamente, né, e com a autorização da ANEEL, passa-se aí para ter uma importação de energia da Venezuela de 15 megawatts, que é o máximo previsto aí dentro dessas informações, junto com o comitê, né, das informações que a gente tem. Sim, sim. E aí, essa é a situação no momento, né? Fora, a gente passou essa semana aí de testes, a gente não sentiu nenhum interrompimento aqui em Roraima, né? Justamente porque a gente não estava sendo ali assegurado justo só por essa energia. Só pela energia da Venezuela. Isso, a gente tem as nossas termoelétricas. Mas, durante esses testes houveram essas falhas, e agora tudo depende da decisão do ONS. E a gente segue acompanhando aí para ver o que vai dar. Então, a gente vai se preparando aí aos poucos para receber, na verdade, para esse contexto de o Leão de Tucuruí começar a funcionar, né? Pelo menos a previsão é que até o final deste ano o Leão de Tucuruí seja uma realidade, depois de décadas e décadas aí que a gente espera, né? E vamos ver, né? Agora a gente vai ter várias fontes, né? Atualmente a gente tem as termoelétricas, né? Que agora recentemente passaram aí por como eu posso dizer, quase uma instabilidade por conta daquela recomendação do Ministério Público Federal, de que iria, nesse caso,
fechar ali exatamente a região onde há aquelas... Produção de gás, né? A produção de gás, né? natural. Que é gás natural que abastece aqui as termoelétricas aqui do estado. Todos os dias, como vocês sabem, vários e várias carretas, na verdade, tem que passar pela BR-174 com esse gás natural que ajuda a abastecer as nossas termoelétricas e aí isso se transforma em energia para todo o estado. Então, basicamente, ainda todas as termoelétricas que estão ajudando a abastecer a boa parte do nosso estado. E agora tendo esse complemento dos testes também, né, Adriane? Exatamente. Aí agora é acompanhar a situação de Roraima, né? Porque possivelmente nós seremos finalmente interligados ao sistema nacional e ainda tem esse suporte da Venezuela que ainda está sendo estudado. Lembrando que não só existe uma possibilidade com a Bolt Energy, mas também tem outras empresas procurando também essa importação com a Venezuela aqui para Roraima. Muito bem, né? Inclusive, uma das empresas ela é a Âmbar Energia, que é de propriedade dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né? Que também está buscando isso também, né? Esse fornecimento. Vamos esperar também. Eu não sei, sinceramente, gente. Claro que a interligação pelo sistema elétrico nacional vai ser muito importante, né? A gente vai deixar de ser dependente de um sistema isolado de outro país, né? Claro que a gente vai ter todas as dificuldades, claro que quando aumentar a energia no Brasil, Roraima vai sentir também. Então, tem os ônus e bônus, né, gente? Então, vamos acompanhar aí. E por falar em energia, a gasolina não deixa de ser uma energia, né? O preço da gasolina em Roraima se mantém estável agora nesse início de janeiro, né? Bora ver até quando, né, Adriane? Exatamente, a gente já tem uma previsão aí para aumentar. Agora, no início de fevereiro, tem uma previsão aí de aumentar as tarifas dos combustíveis aqui em Roraima. Deus então, nos proteja. Se preparem. Mas durante esses primeiros 15 dias, o IPTL, o Índice de Preços da Endred Ticket Log, apontou que o preço médio da gasolina nos postos, né, nas bombas de combustíveis, se mantiveram estáveis, né? Uhum. Analisando ali os dados dos postos de combustíveis, eles viram que a média se manteve de 7,25 nesses primeiros 15 dias de janeiro, assim como estava nos primeiros 15 dias de dezembro de 2024. Então, a gente teve aí mais ou menos um mês nessa estabilidade, é o que pôde acompanhar. E gasolina, né? Da gasolina. 7,25. 7,25 é a média, né? O preço médio. Sim. E aí, praticamente aconteceu a mesma coisa com os outros combustíveis, né? Com o diesel comum, o S10 e o etanol. Só que esses outros três, eles tiveram leve quedas. Então, o diesel comum, ele passou de 7,40 para 7,34. O S10 de 7,37 para 7,36. E o etanol saiu de 5,35 para 5,33. Foram quedas, assim, muito, muito sutis. E lembrando Muito que é a média sutis. também, né, Adriele? Porque acredito eu que esses levantamentos, eles pegam vários preços de vários postos de combustíveis pelo estado. Pelo estado, né? exatamente. Porque a gente sabe que... Em Boa Vista não é esse valor. Em Boa Vista é 6,89, pelo menos a média que a gente observa aí na prática, nas bombas da gasolina, nesse caso. E no interior já é mais de R$7. Tem interior aí que já está próximo de R$8, né? O que é um absurdo isso aí, né? Exatamente. Então vamos esperar com que a gente tenha um ano bom, né? Que seja de reduções, né, gente? Mas tá difícil. O dólar tá altíssimo, o combustível aí depende muito, né? É influenciado demais por essa questão do dólar. Tá difícil ter um cenário tão favorável. Ainda dá para ver até assim um outro lado bom, porque o IPTL apontou que Roraima costuma liderar, né? Os preços mais caros de combustível do Brasil. É verdade. Só que dessa vez, pela terceira vez seguida, não é a Roraima que tá liderando, é o Acre. Olha aí. Tá liderando aí com os preços mais caros para gasolina e etanol, se não tem Na nada. verdade a gente disputa, né? Disputa a liderança aí esse triste ranking aí que a gente sofre pra caramba. Como eu posso dizer, o custo de vida de Roraima tá difícil, hein, gente? Tá muito difícil. Pedir a Deus aí proteção para as nossas famílias aí, para que as famílias não caiam na pobreza, não caiam na miséria, porque realmente tá difícil, hein, gente? O custo de vida tá ficando muito alto e aqui em Roraima é muito pior, né? No Brasil já tá ficando, aqui em Roraima é muito pior. Muito obrigado, Adriele, pela tua participação. Até a próxima. Nada, Lucas. Até a próxima. Bom, minha gente, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal protocolaram uma ação civil pública para a Justiça Federal
de Roraima obrigar a assistência a indígenas venezuelanos das etnias Uarau e Enhepá, em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Espero que tenha acertado aqui o nome dessa etnia. Em novembro, eles foram retirados do abrigo Janocoida na operação acolhida devido ao risco de desabamento. Os órgãos alegam que, com o fechamento imediato do abrigo, 310 pessoas, incluindo crianças matriculadas na rede escolar local, não tiveram tempo para se reorganizar. Como resultado, muitas famílias acabaram em situação de rua e enfrentaram insegurança, alimentar e desestruturação familiar. DPU e MPF ainda pedem que o governo federal e a prefeitura de Pacaraima sejam condenados a pagar R$1 milhão em danos morais aos indígenas, um dinheiro que vai ser gerido aí, se a justiça entender assim, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em favor desse público. Na ação, a DPE e o Ministério Público Federal também pedem, DPU, gente, e o MPF também pedem a citação da FUNAI e do governo de Roraima. As instituições solicitam, sob pena de multa de R$5 mil por dia de descumprimento de eventual decisão preliminar, que a União seja obrigada a fazer busca ativa de indígenas desabrigados. Então, nesse caso aqui, busca ativa seria essa forma de o governo, nesse caso, ter que ir para cada lugar, de fato, atrás dos indígenas, né? Casa em casa, né? Nas localidades, enfim. É um trabalho bem complicado, né? Então, é isso que as instituições, a DPU e o MPF estão pedindo, que a União faça essa busca ativa de indígenas desabrigados e ainda os informes sobre alternativas de acolhimento e que em até 120 dias para que esse público seja abrigado no alojamento BV8, qual fica próximo ao antigo abrigo Janocoida. DPU e MPF também pedem que a Justiça obrigue a União e a FUNAI a começarem imediatamente a construir, em um intervalo de 3 meses, um protocolo intercultural para remoções em abrigos humanitários para evitar novos casos como esse. Por fim, solicitam que União, o Governo do Estado e a Prefeitura promovam a readequação do Janocoida, caso estudos técnicos demonstrem sua viabilidade. Em nota, o governo de Roraima, por meio da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, informou que ainda não recebeu nenhuma notificação sobre a ação e ressaltou que, assim que for formalmente notificado, se manifestará dentro do prazo legal. A União, por meio da Advocacia Geral da União, também disse que ainda não foi intimada no processo e disse que, tão logo seja, vai solicitar subsídios aos órgãos competentes e se manifestará nos autos dentro do prazo processual. A Folha também procurou os outros entes públicos citados e, portanto, a gente está aguardando o retorno aqui. O abrigo foi criado em 2017 e, em meio ao agravamento da crise econômica e social do país governado pelo ditador Nicolás Maduro, o que intensificou a migração de venezuelanos para o Brasil. O espaço oferecia a estrutura básica como redários, banheiros e áreas de conveniência. Relatórios técnicos já indicavam desde 2022 riscos geológicos na área onde o abrigo estava instalado. Segundo as defesas civil municipal e estadual, as instalações do abrigo localizadas ao lado da encosta de um morro estavam em uma área sujeita a deslizamento de grande impacto. A ação demonstra que, mesmo com os pareceres, nenhuma medida preventiva foi tomada pelas autoridades responsáveis ao longo dos últimos anos. Na ação civil pública, as instituições argumentam que a remoção foi feita de forma abrupta, sem qualquer prévia com os abrigados ou com órgãos de controle e atendimento, como DPU e MPF, ferindo os direitos fundamentais das pessoas vulneráveis. Além disso, também se questiona a razão pela qual as famílias não foram levadas a outro abrigo que existe na cidade como forma de amenizar o impacto na rotina dessas pessoas. E tanto nessa ação como também nas informações que a gente teve no dia do dia que essas pessoas foram desabrigadas, a informação que a gente recebeu é de que simplesmente os indígenas estavam ficando na rua. Não tinham lugar para ir.
Então, é triste, né? Porque eu vejo assim que os direitos humanos estão sendo violados nesse sentido. Então, a gente espera que os órgãos envolvidos nessa situação, nessa questão, possam assumir os seus BOs, né? E, de fato, promover. Independente, gente, quem entre aqui, se é venezuelano, né, ou não, o Estado brasileiro ele tem o papel de garantir acolhimento para todas as pessoas, independente de quem sejam, né? Então entrou no Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem a responsabilidade, né? Então vai ter gente que vai criticar realmente, mas enfim, né, gente? Fica aí a cobrança também para as autoridades tomarem alguma atitude em relação a isso. Bom, minha gente, Lucas Luquezzi aqui para agradecer vocês em mais um papo de redação aqui no Grupo Folha, hoje com os trabalhos técnicos de Ariel Rena e companhia, e agradecer demais também a redação, agradecer você por ter acompanhado o nosso podcast de hoje, e também tem as nossas redes sociais, a Folha BB está no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BB está no Instagram, Folha FM 100.3 está no Facebook e no YouTube, e eu estou lá no Instagram como Lucas Luquezzi, apresentando de vez em quando os bastidores aqui do Papo de Redação. A gente pode bater um papo, por que não? Por lá, você pode me criticar, o espaço é todo seu, hein? Lucas Luquezzi, tô lá no Instagram também. Deus abençoe vocês, um excelente final de semana com muito juízo e responsabilidade. Até segunda-feira, se Deus quiser, às 6 da tarde.